Nós temos o hábito, já bastante incorporado em nós, de julgarmos tudo e todos, não é verdade? Nós identificamos uma situação ou uma pessoa e nós imediatamente iremos julgar aquela circunstância ou aquela pessoa. Temos uma forma de interpretar as coisas, interpretando conforme seja o nosso manancial e a nossa capacidade de ver e enxergar as coisas. Quando nós julgamos outra pessoa ou alguma situação, eu diria que isso não seria tão importante. Não seria o maior dos julgamentos. O maior de todos os julgamentos será o julgamento que eu terei de mim mesmo. O julgamento, a opinião, a forma pela qual, como eu estou me vendo. Quando eu fico diante de um desafio, diante de uma tarefa, quando eu me vejo diante de uma crise, tão comum nas nossas vidas, não é verdade? Como eu reajo? Como eu tenho me visto em meio ao problema? Respondam essa pergunta dentro de vocês. Como eu tenho me visto diante das circunstâncias? Por muitas vezes aqui ao longo dos meses, nós viemos repetindo o tema da importância do cultivo de uma autoestima elevada. Porque de nada adianta a pessoa desenvolver na sua vida uma trajetória de fé, de ritual, de respeito a Deus, se esse caminho de busca da sua fé, de demonstração de fé, não resultar numa visão mais positiva que nós temos de nós próprios. Como nós estamos nos vendo, como nós estamos nos julgando, como nós estamos encarando a forma pela qual, vejam bem o que eu vou falar agora, a forma pela qual eu estou acreditando ou desacreditando em mim. Falava eu outro dia, numa das outras reflexões que nós fizemos aqui, como é que nós podemos exercitar verdadeiramente a nossa fé? Como nós podemos tornar esta fé eficaz? Como nós poderemos transformar a nossa força num potencial para construir um caminho mais produtivo na nossa vida? Será que nós deveremos dobrar sempre o nosso joelho e, conforme está sendo a nossa visão de Deus e da fé, sempre pedir? Ou será que na nossa cabeça, na nossa imaginação, esta forma de receber as coisas está diretamente ligada à forma pela qual eu acredito em mim? E nesta palestra que nós fazíamos aqui, nós perguntávamos às pessoas: quando foi a última vez que nós falamos assim, diante da crise, diante de um problema, de um desafio? Eu acredito em mim. Eu acredito em mim. Esta é a forma mais básica e a forma mais eficaz de fé que um ser humano pode ter. Se haveremos de receber auxílio tanto das entidades do mundo espiritual, quanto da própria vida, este auxílio, este retorno, esta ajuda virá sim, de acordo com esta atitude. Com a atitude que eu terei em demonstrar
a mim mesmo, no meu íntimo, no mais recôndito dos cantos aqui dentro de mim, que eu, somente eu, acredito em mim. E isso se faz como? Vocês devem estar perguntando. Qual é a fórmula para se chegar? Vejam bem, vamos nos aprofundar um pouco mais nessa reflexão. Quando nós éramos crianças, quando nós estávamos na fase mais tenra de aprendizado da nossa existência, que foi lá na nossa infância, como essa criança que está aí, eu pergunto a todos nós, quantas vezes nós recebemos nãos na nossa vida? Não faça isso, não faça aquilo. Quantas sugestões negativas nossos pais, nossos professores, nossos amigos ou a própria sociedade nos impôs durante nosso processo de aprendizado? Quantos nãos nós recebemos? Quantas ordens para sermos inferiores, para não acreditarmos em nós? Quantas vezes hoje nós nos pegamos dizendo aos nossos filhos, reprimindo nossos filhos, censurando nossos filhos, para que a gente encontre o aconchego e muitas vezes a tranquilidade? A gente castra as crianças, tirando-lhes aquela coisa tão espontânea da sua criatividade, simplesmente porque estão fazendo barulho, ou simplesmente porque não correspondem à nossa expectativa. E nós as podamos, nós as censuramos, nós as reprimimos, as castigamos. E tudo isso fica dentro de nós. E esses nãos, essa repressão se somatiza e vem nos acompanhando ao longo da nossa existência. E para muitos de nós que hoje temos medo disso ou medo daquilo, nos falta coragem, nos falta iniciativa para fazermos as coisas, não nos achamos capazes, nos reduzimos, não nos valorizamos, porque ecoa de dentro de nós tantos e quantos e tantos nãos. Isso nos enfraqueceu psicologicamente falando. Não podemos culpar as pessoas por terem nos educado assim, porque o mundo é assim. Cabe ao ser encontrar uma forma eficaz, um canal poderoso interior dentro de si, para se tornar ao longo do seu processo de caminhada um ser independente das forças exteriores, como bem falava aqui o Mick. Nós poderemos sim encontrar uma forma de acreditarmos mais em nós? Sim, nós podemos. Esta é a boa notícia. E como nós podemos fazer isso? Outra pergunta. Qual é o método mais eficaz que hoje a educação se utiliza para ensinar as pessoas? A repetição. Repetir. Repetir, repetir e repetir. 70 vezes, 7 vezes repetir. Eu vou agregar uma imagem nova, uma ideia nova, conforme quantas vezes eu mais fizer isso. Quanto mais eu repetir, eu acredito em mim, eu acredito em mim. Quanto mais veemência, quanto mais ênfase, quanto mais eu tiver coragem em me olhando no espelho, nos meus olhos e disser, eu acredito em mim. Isto vai criando dentro de nós um ambiente fortificado. Isso, com o passar das semanas, quando adquirirmos esse hábito, porque isto é rezar, isto é orar, isto é prestar veemência ao ser grandioso que existe dentro de nós. Isto é zelar pelo patrimônio. Isto é clarear a luz que existe dentro de mim para deixá-la sair. Em fazendo isso, em persistindo,
em orando, em repetindo as afirmações que poderão sim me libertar. Aí sim, com o passar das semanas, e eu fazendo essa técnica, eu vou criar uma autocompetência maior. Vejam bem o quanto é importante isso. Eu me sentir autocompetente. Isso vai definir as iniciativas que eu terei na minha família ou no meu trabalho. Autocompetência. Eu vou gerar uma autovalorização maior. Em me valorizando mais. Quando me valorizo, eu estou dando um sinal de que tenho valor. E as coisas que eu obterei serão coisas de valor. E vejam bem, quantas vezes durante o nosso dia nós podemos emitir mensagens que nos gostamos, que nos valorizamos. Isso é importante. Autocompetência, autovalorização e autorrespeito.